Você vai ouvir agora uma poderosa mensagem pregada pelo homem de Deus, o pastor Rodrigo Ribeiro. Creia que Deus falará contigo e deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. João capítulo 21, verso de número 18. Isso, está escrito assim: na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Amém? Eu vou ler de novo. João 21, versículo 18. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores mais velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. Amém? Para onde tu não queiras. Jesus estava falando isso para Pedro. E ele estava dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, quando você era mais jovem, moço, você se cingia, se vestia e ia para onde você queria. Só que quando você ficar mais maduro, Pedro, quando você for mais velho, quando você entender melhor as coisas de Deus, então tu estenderás as mãos e outro te cingirá, outro vai te vestir e te levará para lugares que a sua carne não irá querer ir. Amém? Glória a Deus. Lugares onde a sua carne não queira ir. Ele estava falando do Espírito Santo, que conduziria Pedro a lugares que a carne de Pedro, naquele momento, não desejava ir. Amém? Quantos creem que essa palavra foi Jesus que falou? Levanta as mãos. Amém? Então eu vou ler e você vai repetir comigo. Vamos lá? Diga assim, gente. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Amém? Coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir mais forte. Isso, dê a mais perfeita salva de palmas que você já pode dar à palavra. Comece a aplaudir, comece a aplaudir. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos ouvir a Tua palavra nesta tarde. Vem agora com Teu Espírito Santo, tome esta reunião nas Tuas mãos. Tome a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Fale com cada pessoa que hoje joga por terra o todo obstáculo, todo impedimento, tudo que queira atrapalhar a pregação dessa palavra. Envia a Tua palavra com poder e com autoridade, e que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, tome teu assento, por gentileza. Preste muita atenção, amados. Diz a palavra que, logo após Jesus ter feito aquele grande sacrifício pela humanidade, Ele ainda apareceu para os seus discípulos por um espaço
de 40 dias na terra. Durante 40 dias, mesmo após Jesus ter sido morto na cruz, ele ressuscitou e apareceu para os 12 por um espaço de 40 dias. E nesta ocasião aqui, diz a palavra que Pedro estava se sentindo triste, solitário. Pedro estava sem vontade de continuar fazendo a obra, porque enquanto Jesus estava com ele na terra, tudo estava dando certo, não é? Eles não eram apanhados, eles não eram perseguidos, não da maneira que já estavam sendo em Jerusalém. O povo de Deus se ajuntava, as multidões se aglomeravam, o evangelho estava crescendo cada vez mais. Aonde Jesus passava, o povo ficava feliz, o povo aplaudia, o povo recebia os discípulos e Jesus com muita alegria. Só que depois da morte de Jesus, tudo isso mudou. Começaram a vir perseguições, críticas, começaram a vir ameaças de morte, e Pedro ficou tão desanimado, tão triste, tão aborrecido com aquilo tudo que estava acontecendo, que diz a palavra que ele pensou em voltar atrás. Ele quis largar a obra que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele pensou em voltar a trabalhar como antes ele trabalhava, na pesca. Com certeza ele pensou assim: quer saber de uma coisa? É muito sacrificante fazer a obra. É muito duro, a gente é perseguido, falam mal de nós, nos criticam. Quer saber? Eu vou parar. Eu vou voltar a pescar como antes. Com certeza passou isso pela cabeça do Pedro. Eu vou ficar aqui me sacrificando por esse povo que não quer saber de mim, que não quer saber da palavra. Eu não vou ficar aqui me sacrificando por esse povo que matou o meu mestre, Jesus. Esse povo que não acredita nas nossas palavras. Eu vou voltar para os meus negócios, vou voltar para o meu trabalho, para a minha pescaria, eu vou cuidar da minha vida, quer saber? E ele larga tudo, amados. Pedro desiste de pregar, e ele chama os discípulos que estavam com ele, e ele diz: olha, eu vou pescar. Mas Pedro, você não vai continuar a obra? Que continuar a obra? Ninguém pensa na gente, ninguém cuida da gente, ninguém nos dá nada, as pessoas só nos criticam, nos maltratam, mataram Jesus, e eu vou continuar na obra? Eu vou voltar para os meus negócios, eu vou cuidar da minha vida. E ele diz: estou indo pescar, hein? Vou pescar. Aí os discípulos, que também já estavam abatidos, entristecidos, solitários também, decidiram acompanhar o Pedro. Falaram: então nós vamos também. Vamos ver isso? Capítulo 21, versículo de número 1. Acompanha comigo aí. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém, igreja? Veja só, naquela noite nada apanharam. Foram lá, deixaram a obra que Jesus tinha ordenado eles fazerem, para tomarem uma direção, um rumo que o seu coração estava mandando. Foram lá, lançaram a rede a noite inteira, a madrugada inteira, e nada apanharam. Nada, nem uma sardinhazinha, nem um peixinho, nem um atumzinho eles pegaram. E olha que eles lançaram a rede a madrugada toda, a madrugada inteira. Meia-noite estavam lançando a rede, puxavam, não vinha nada. 3 horas da manhã eles lançaram a rede de novo, puxaram, não vinha nada. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, puxando a rede, não vindo nada, a rede totalmente vazia. Você tem que prestar atenção nisso aqui, porque é isso que acontece quando a pessoa sai da visão de Deus, quando ela sai do propósito que Deus colocou nas mãos dela. Amém, igreja?
Veja que quando a pessoa sai da visão que Deus colocou ela continua se sacrificando. Porque às vezes ela pensa assim: eu não vou mais fazer a vontade de Deus não, porque é muito sacrificante, é muito duro, é muito difícil. Só que mal ela sabe é que lá fora no mundo ela vai continuar se sacrificando. Só que a diferença é que aqui dentro ela seria recompensada. Lá fora ela vai lançar a rede, vai continuar sacrificando e a rede vai voltar vazia. Amém, amados? É isso que está acontecendo com Pedro. A pessoa acha que só porque ela vai deixar a presença de Deus, a vida dela vai melhorar. E não vai de maneira nenhuma, amados. Muito pelo contrário, ela lança a rede e volta vazia. Se Pedro continuasse na visão que Deus antes havia colocado ele, eu te garanto que todas as portas estariam abertas para ele. Não faltaria nada. Não ia faltar alimento na casa dele, não ia faltar sustento para pagar as contas. Eu te garanto que não ia faltar peixe ali na mesa deles. Mas ao invés de pescar para Deus, ele queria primeiro pescar para quem? Para ele. Ele queria pensar na vida dele. Amado, nunca coloque os planos de Deus em segundo lugar na tua vida. Pedro está colocando a obra de Deus em segundo lugar, a vontade de Deus em segundo lugar. E ele está achando o seguinte: quer saber, eu vou cuidar da minha vida, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. E ele quis primeiro se sacrificar para ele, para depois se sacrificar para Deus. E isso está totalmente errado. Porque ele vai pescar e não vai alcançar nada, vai lançar rede e não vai trazer nada, porque está fora do foco, está fora da visão que Deus colocou ele, está fora do caminho que Deus tinha para ele. Se Deus te entregou uma visão, um foco, uma meta, se Deus te deu uma vocação, se Deus te deu algo a você fazer, meu querido, então faça, porque enquanto você não fizer, não tem como Deus abrir as portas para você. Deus vai abrir as portas para você quando você estiver no caminho certo, fazendo aquilo que Ele mandou você fazer. Aí todas as portas vão se abrir e o mar, que é o mundo, vai trabalhar a teu favor. Amém? Se Pedro tivesse se lembrado da primeira vez que Jesus chamou ele para o ministério, com certeza, nesse momento, ele saberia por que a rede dele estava voltando vazia. Mas ele não se lembrou. Se a gente parar para prestar atenção no que aconteceu na primeira vez que Pedro obedeceu a Jesus, amados, à vontade de Deus, nós vamos perceber que não era para o Pedro ter saído daquela visão, era para ele ter continuado. Deus iria sustentá-lo em todas as áreas da vida dele se ele continuasse. Sabe como é que foi a primeira vez que Pedro viveu um milagre? Vamos comigo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Acompanha comigo aqui, por favor. Lucas, capítulo 5. Veja o que aconteceu na primeira vez que ele obedeceu a Jesus e não a sua vontade. Diz a palavra que Jesus estava pregando nas margens do mar da Galileia, quando uma grande multidão começou a apertar Jesus, começou a levar Jesus a caminhar para trás. Olhem aqui para mim. Uma grande multidão, de manhã cedinho, estavam apertando Jesus. Aí Jesus olhou para o lado, nas margens do mar da Galileia, que também é o mar de Tiberíades, e ele avistou 2 barcos. Chegando até um daqueles barcos, que era o de Simão, o Pedro, Jesus falou assim: ô Simão, rapaz, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. E Simão estava lá, né, lavando as redes do barco. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus, mas olha a multidão de pessoas que tem aqui. Essa multidão é tão grande que eu estou andando para trás, eles estão me apertando. Eu estou caminhando para trás, daqui a pouco eu estou lá no mar. Pedro, tem como eu subir no teu barco para que eu ensine a multidão daí de cima? Jesus, Pedro tinha não tinha nada, porque Pedro era casado, então ele não podia voltar para casa de mãos abanando, de mãos vazias, a esposa ia cobrar. Pedro tinha passado a madrugada toda e não pegou nada. Quando Jesus pediu para que Pedro emprestasse o barco para ele, Pedro tinha tudo para dizer para Jesus: mestre, eu sinto muito, mas agora não dá, porque eu estou cansado,
Agora eu estou frustrado, sabe, mestre? Estou vazio, não tenho dinheiro, não tenho peixe. Olha, estou aborrecido, passei a madrugada toda nesse mar e esse mar não me deu nada. Eu estou lavando as minhas redes já para ir embora para casa. Sinto muito, mestre, mas não vai dar. Escolhe outro barco. Pedro tinha tudo para falar isso para Jesus. E eu vou te falar uma verdade. Pelo jeito que ele estava, pela condição física dele, ele tinha tudo para negar. Porque imagina se você trabalha a madrugada toda, aí chega em casa, cansado, e o teu vizinho fala assim para você: ô meu filho, meu amigo, me leva lá na Barra da Tijuca, porque eu tenho que comprar um negócio. Você não ia falar para ele: poxa, trabalhei a madrugada toda, estou cansado, quero só dormir um pouquinho, olha, deixa para outro dia. Você podia falar isso para ele, e você está na sua condição, você está no seu direito, você está cansado. Pedro estava no seu direito, só que mesmo assim, ele não vai negar Jesus. Mesmo assim ele vai dizer: mestre, tudo bem, eu não vou discutir, eu não vou negar um barco para o Senhor, porque eu estou vendo essa multidão e a obra de Deus precisa. Então vem cá, sobe no meu barco, fica à vontade, e eu fico ali sentadinho esperando o Senhor acabar. Quando o Senhor terminar a pregação, aí sim eu pego o meu barco, guardo as coisas e vou embora para casa. Veja comigo aqui, capítulo 5, versículo de número 5, versículo 1, está escrito assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que também é o mar da Galileia, é a mesma coisa, e viu estar 2 barcos. Jesus avistou 2 barcos. E os pescadores, havendo sido deles, estavam lavando as redes. Para mim, lavando as redes, lavar as redes é lavar para guardar e ir embora para casa. Já estavam se preparando para ir embora, lavando as redes. Versículo 3: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, o do Pedro, e o que o afastava um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Diga glória a Deus. Jesus subiu no barco e ainda falou assim: Pedro, olha, eu sei que você está cansado, você está preso, então tem como você passar o que dá? Empurrando, aí vai lá do outro lado, e Jesus está em cima, só olhando, né? Jesus nem desceu para ajudar, mas Jesus está fazendo isso porque ele tem um propósito, amém? Aí Pedro pega na outra parte do barco, vai empurrando para trás, vai empurrando, aí ele vai na parte da frente, empurra também. Aí quando afasta um pouquinho da areia, aí ele diz: pronto, mestre, pode pregar. E ele senta, e Jesus prega, amados, Jesus prega sentado, porque demorou muito mesmo. Muitas foram salvas. No final de tudo, quando Jesus pode pregar, Pedro se levantou e disse: mestre, posso acabar? Mas está até preocupada já. Pedro, sobe no barco de novo. Sobe, porque você me serviu com barco, você se sacrificou empurrando para trás. Você estava cansado, porque eu sei que você estava cansado. Quem acredita que Jesus sabia que você estava mesmo? Então você não de novo. Aí Jesus olhou para ele: vai lá, Pedro, mas porque mandas, eu vou lá. Pedro era obediente, amados. Versículo número 4. E quando acabou de falar, disse assim: faze-te ao mar e lançai-se a pescar. E respondeu: nada menos, lançarei a rede. O segredo é você fazer porque Jesus está mandando, amém? Jesus está ordem. Quando você obedece a ordem de Deus, por mais sacrificante que seja, ele vai fazer novo. Mas era Jesus que estava mandando, e ele obedece. E olha o que aconteceu, versículo 6. E fazendo assim, obedecendo, colher de peixes, se nada daquilo tinha acontecido. Mas como ele obedeceu e agiu, e foi até o mar alto, voltou parando de olhar de peixe, ele está rasgando, querido. Quando você se sacrifica, Deus toda a saúde que possa existir, toda a paz que possa existir para dentro da. Quando você se sacrifica, diga a Deus, e tem pessoas vão participar da mesma bênção que Deus vai te dar. Porque olha o que vai acontecer aqui no versículo 7. Acompanha comigo aí,
e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Quando você continua na visão que Deus está te dando, outras pessoas se beneficiarão da mesma bênção, da mesma provisão que Deus está proporcionando para você. Quem aqui quer juntar muitas pessoas junto consigo? Levanta a mão. Amado, então toma posse dessa palavra. Se você estiver disposto a se sacrificar por Jesus, para agradar a Jesus, para servir a Jesus, se prepare, meu amigo, porque Deus vai enviar tanta provisão para a tua rede. Deus vai enviar tanta provisão para a tua casa, tanta provisão para o teu casamento, para a tua saúde, que vai ser preciso você contratar pessoas para colherem tantas bênçãos, que Ele vai chover sobre a tua vida. Quem recebe isso, aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Senhor, eu não mereço, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca maravilhosa que tinham feito. Amém? Quer dizer, olha o milagre. Aí no fim, versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Foram seguir Jesus. Mas por que Pedro deixou tudo para seguir Jesus? Porque ele viu que vale a pena se sacrificar para fazer a vontade de Deus. Porque ele viu, amados, que quando se sacrifica, quando você se sacrifica, Deus não deixa faltar nada para você. Amém? Deus supre todas as tuas necessidades. Senão ele não tinha largado tudo, largou tudo para servir Jesus. Mas por que deixaram tudo? Porque viram que Deus sustentaria eles, que Deus os recompensaria. Mas agora, depois de 3 anos e meio, diz a Escritura que Pedro não é mais o mesmo. Depois de 3 anos e meio, após a morte de Jesus, Pedro mudou. Já não tem mais aquele coração confiante que ele tinha em Deus, aquele primeiro amor. Já não lembra mais das experiências que ele viveu com Jesus. Deixou de ter aquele sentimento que ele tinha antes, de fé. Infelizmente, amado, ele deixou aquele sentimento de preocupação com a sua própria vida falar mais alto do que as experiências que ele já tinha vivido com Jesus no passado. Ele deixou aquele sentimento de pensar só em si, falar mais alto do que a vontade de Deus. E agora, ele não quer mais fazer a obra, está no mar pescando, voltou para o ofício que Jesus disse que não era para ele voltar. Jesus falou: agora eu vou fazer de você pescador de homens, mas ele não quis pescar homens para Deus, agora ele quer pescar peixes para ele. Voltou para o caminho que ele estava antes, e qual é a consequência? Rede vazia. Fala para a pessoa do seu lado: rede vazia. Fala assim, ó: quando eu saio do propósito de Deus, da visão que Ele me deu, a consequência são redes vazias em todas as áreas da tua vida. Sabia disso? Agora nada está dando certo. Joga a rede, não vem nem pneu velho, amados. Volta lá em João 21, acompanha. Nem pneu velho eles pegaram. Está escrito aqui no versículo 3, lá na parte final: e naquela noite nada apanharam. Quer dizer, ele saiu do foco que Deus estava dando a ele. E por isso, por ele ter parado de se preocupar com a vontade de Deus, é que agora ele vai lançar a sua rede e não vai apanhar nada. Não adianta você querer lançar a rede sem primeiro obedecer a Deus. Você pode até lançar a rede em várias áreas da tua vida, mas primeiro obedece a Deus. Cumpra a vontade do Senhor. Você quer ver a sua rede sempre voltar vazia, meu amado? Deixa de obedecer o chamado de Deus na tua vida.
Você quer ver a sua rede sempre voltar vazia? Deixa de obedecer a missão que Ele está colocando na tua mão para você fazer. Coloca a tua vontade em primeiro lugar e os planos de Deus em segundo, que você vai ver que tudo vai voltar vazio na sua vida. E eu não estou falando isso aqui para te botar medo, não. Eu estou falando isso porque a palavra de Deus está escrito aqui, ó. Pedro não apanhou nada, porque Jesus mandou ele ganhar almas e ele está lá querendo ganhar peixes. Jesus mandou ele pescar para Deus e ele está pescando para ele. Tem muita gente, meu amado, jogando a rede para si e deixando de lado a rede de Deus. Só se preocupa consigo, com o seu tempo, com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua faculdade. Só se preocupa com o seu mantimento e se esquece de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, igreja. Por isso que as portas estão fechadas. Por isso que está difícil mesmo. Por isso que a pessoa lança a rede e não alcança nada. Pedro não queria se sacrificar para Deus, mas estava se sacrificando para ele. A madrugada inteira sacrificando para ele. Resultado, de manhã cedo, não pegaram peixe nenhum. Aí diz a palavra que Jesus apareceu na praia. Jesus logo de manhã apareceu na praia. Eles estão lá no mar. Aí Jesus deu um grito assim, ó: filhos! E eles olharam: quem é aquele moço que está chamando a gente de filho? Porque Jesus tinha morrido, né? Jesus aqui está aparecendo depois de morto, ressurreto. Filhos! Aí eles olharam. Aí Jesus disse: vocês têm alguma coisa aí para comer? Versículo 4, acompanha. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes algo para comer? Responderam eles: não. Essa pergunta foi proposital, amém, gente? Jesus fez isso assim por propósito mesmo, porque é assim que Deus fala no coração da pessoa que só quer fazer a sua vontade, pessoa que não quer obedecer à voz de Deus, que quer traçar um caminho próprio. Jesus fala para ela assim: filho, você tem alguma coisa aí na sua casa? Como é que está a sua geladeira? Como é que está a sua despensa? Jesus fala no coração. Como é que está a sua saúde? Como é que está o seu casamento, hein? Para a pessoa reconhecer que depende dele, amém, amados? Como é que está a sua vida? Jesus está perguntando. E eles vão dizer: não tem nada para comer, estamos com fome, a barriga está doendo. Jesus já sabia disso. Aí Jesus disse assim: então vê se agora vocês me obedecem. Joguem a rede para o lado direito do barco. E eles vão jogar a rede para o lado direito do barco. Vão descer Jesus. Finalmente, né? Versículo de número 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir esse Deus, amados. Oh, glória! É como se Jesus falasse: voltem para o caminho que eu vos dei, obedeçam de novo a minha vontade. E a rede está voltando cheia de peixe, as portas se abriram de novo, o mar está trabalhando a favor deles. Quando você obedece a Deus, amados, Deus faz o mundo inteiro trabalhar a teu favor. Ele comanda os peixes direto para a tua rede. Quem recebe isso, diga amém. Mas tem que trabalhar para Deus, tem que obedecer a Deus. E diz a Escritura que eles vão trazer uma quantidade de peixe tão grande que quase que o barco afundava. E eles vão vindo alegres da vida, felizes da vida. É Jesus, é Jesus. E estão chegando na praia. Aí quando eles chegam na praia, já tem brasas assando um peixe. Quando eles descem do barco: Jesus, pegamos peixe. Jesus já está lá com peixe assando na brasa. Pois é. É como se Jesus falasse para eles: não precisava vocês nem terem ido pescar, porque eu já estou preparando tudo para vocês. Bastava vocês continuarem o caminho que eu vos dei, continuarem pregando o Evangelho.
anunciando a palavra. Não precisava voltar para o ofício. Amém? E Jesus vai dizer: venham, jantem. E eles vão jantar com Jesus. Imagina só, numa noite eles estavam com fome, se sentindo abatidos, solitários, com a barriga roncando. E agora de dia, depois de eles terem obedecido a Jesus, já estão jantando com Ele. Acompanhe aqui no versículo 15, está escrito assim: e depois de terem jantado, quem quer aqui jantar com Jesus? Levanta a mão. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Diga glória a Deus. Diga comigo: apacenta os meus cordeiros. Jesus olhou para Simão e disse assim: Pedro, agora que você está satisfeito, está com a barriga cheia, eu quero te fazer uma pergunta. Você me ama? Você me ama, Pedro? Aí Pedro disse: claro, Senhor, é lógico que eu te amo. Jesus disse: então prova, apacenta os meus cordeiros. O cordeiro é uma ovelhinha macho, novinho, que está nascendo, a novinha, é o filhote de ovelha, macho, é o cordeirinho. O cordeirinho representa aquele novo convertido que acaba de entrar na igreja. Apacenta os meus cordeiros, cuida da minha igreja. Aí de novo Jesus vai perguntar: Pedro, você me ama? Veja comigo aqui, ó. Verso 16. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe ele: apacenta as minhas ovelhas. Agora Jesus já está falando das ovelhas. As ovelhas representam aqueles que já são convertidos, que já estão há anos na igreja, que já estão no caminho, são as ovelhas adultas. Jesus está dizendo: então apacenta o meu povo, cuida do meu povo. Você largou a minha obra para ir pescar, para cuidar da sua vida, dos seus negócios. Cuida, Pedro, cuida da minha igreja. Pedro já está constrangido. Aí Jesus pergunta de novo, versículo 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão então entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Se você me ama, então cuida do meu rebanho. Porque uma coisa é você dizer que ama Jesus da boca para fora, mas o verdadeiro teste é a disposição que você tem em servi-lo. Amém? Uma coisa é a pessoa dizer que ama, outra coisa é ela pôr a mão na massa, ela provar, ela se esforçar, se sacrificar. Jesus está dizendo: você me ama? Então cuida das minhas ovelhas, cuida da minha igreja, cuida do meu rebanho. Pedro, você não era para ter largado a minha obra para voltar a pescar. Mas mestre, eu tinha que cuidar dos meus negócios, eu ia sustentar você, rapaz. Você me ama? E ele ficou tão triste que no final ele disse: o Senhor sabe de tudo, eu não sei de nada. É o Senhor que sabe. Amém? Agora o que é mais interessante é o que eu vou passar para você. No texto original, no texto grego, eu tive estudando essa mensagem aqui. No texto original foi usado o termo grego ágape e o termo grego
Píleo. Quer dizer então que eu vou te explicar. Ágape é um amor sacrificial. Ele foi usado 2 vezes. O termo grego píleo é um amor fraternal, de irmão. Ele foi usado uma vez só. Nas 2 primeiras vezes que Jesus perguntou para Pedro: você me ama? Na verdade Jesus falou assim, isso no texto original, no grego. Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama capaz de se sacrificar por mim? Pedro, você me ama capaz de sofrer por mim? Aí depois ele perguntou: Pedro, você é meu amigo? Você me ama como um amigo, um irmão? Então por 2 vezes Jesus perguntou se ele era capaz de se sacrificar. E nas 3 respostas, eu estou falando isso no texto original, nas 3 respostas Pedro respondeu que amava Jesus, usando o termo grego píleo, que quer dizer amor fraterno. É como se Pedro falasse nas 3 vezes: mestre, eu te amo como um amigo. Pedro, você se sacrificaria por mim? Mestre, eu sou seu amigo, né? Pedro, olha para mim, você sofreria por mim? Você abriria a mão da sua vida por mim? De coisas que você tem por mim? Você abriria a mão, Pedro? Pedro, mestre, eu sou seu amigo. Foi assim que ele respondeu, amados. O mundo todo diz que é amigo de Jesus. Dizer que é amigo de Jesus não basta. Dizer que é amigo de Jesus, até o macumbeiro diz. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo diz que é amigo de Jesus. Ah, Jesus é meu camarada, Jesus é meu amigo, eu amo muito Jesus. Mas Jesus está em busca de respostas concretas. Jesus não está em busca de respostas superficiais, de pessoas que dizem que é amigo dele da boca para fora, mas que não se sacrificam para servir a ele. Jesus está em busca, meu amado, daqueles que são capazes de sacrificar por ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não adianta só dizer glória a Deus, aleluia, que ama Jesus superficialmente. Ah, eu sou amigo. Jesus está em busca de pessoas que se sacrifiquem por ele. Se precisar largar o cigarro, Jesus, eu largo. Se precisar largar a bebida, eu largo. Se precisar, Jesus, acabar com a sem vergonhice que eu levava lá fora, eu acabo. Eu me sacrifico. Se precisar vir para a igreja 4ª, 6ª, domingo, eu venho. Se precisar ser fiel no dízimo e na oferta, eu sou. Conta comigo, Jesus. Isso é um amor ágape, é um amor sacrificial. Foi o amor que Jesus perguntou a Pedro se ele tinha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque todos nós temos um Pedro dentro de nós, infelizmente. Impulsivo, precipitado, medroso. A gente tem, que quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Todos nós temos um Pedro dentro de nós. Mas hoje Jesus te chamou aqui para dizer: você me ama? Então se sacrifica por mim. Você me ama? Então entregue a sua vida para mim. Você me ama? Então me coloque em primeiro lugar. Amém, igreja? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Jesus, depois disso, colocou a mão no ombro do Pedro e disse assim: Pedro, entenda uma coisa. Quando você era moço, quando você era menino, jovem, né? Quando você ainda não me conhecia, você mesmo se vestia e se conduzia para onde queria. Você era dono do seu nariz, Pedro. Mas quando você for mais maduro, mais velho, você vai aprender que é preciso deixar outro te cingir e outro te conduzir e te levar a lugares que você não queira. Pedro disse: mestre, o que isso quer dizer? E Jesus estava falando que Pedro morreria pregando o evangelho. Jesus estava dizendo: Pedro, agora você não entende, mas um dia você vai entender. E você vai se sacrificar por mim. Veja comigo aqui no versículo 18. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias.
Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Jesus falou isso, significando com que morte Pedro morreria agradando a Deus. Porque no futuro, quando Pedro estiver bem velhinho, Pedro vai dar a sua vida pelo Evangelho, voluntariamente. Ninguém vai obrigar ele a fazer isso. A Bíblia diz que Pedro estava pregando a palavra em Roma. Perdão, não é a Bíblia, isso está no livro de história. Pedro estava pregando a palavra em Roma. Nero não gostou, o imperador Nero, e ele amarrou os pés de Pedro, arrastou Pedro pelas ruas de Roma e mandou que Pedro fosse crucificado. Aí quando foram crucificar Pedro, Pedro falou assim: não me crucifiquem. Aí eu imagino que os soldados romanos falaram: ah, você nega Jesus? Você nega? Aí Pedro disse: claro que não. Eu quero que vocês não me crucifiquem como crucificaram o meu mestre, porque eu não sou digno de morrer igual a Jesus. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Foi o que Pedro falou. Quer dizer, estava disposto a morrer por Deus, morrer pela obra, estava disposto a sacrificar o seu corpo inteiro. Por isso que Jesus falou para ele: um dia, Pedro, você vai estender as mãos e o Espírito Santo vai te levar para lugares que você nem quer ir, mas vai te levar por amor. Amém? Quando a pessoa é dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, ela estende a mão e deixa Deus vestir ela e levar ela para onde Ele quiser. Amém? E você não precisa ficar com medo do teu futuro não, meu amado, porque se você sabe que Deus está no controle da tua vida, então fique confiando nele, porque tudo vai dar certo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode aplaudir esse Deus. Diga: tudo dá certo quando eu deixo Deus dirigir a minha vida. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Oh, glórias. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos, ponha a mão direita sobre o teu coração. Pense em Deus nessa hora. Amado, você precisa estender as tuas mãos e deixar Deus conduzir a tua vida. Enquanto Pedro queria conduzir a vida dele, nada deu certo. Ele lançava a rede e a rede voltava vazia. Mas por quê? Porque ele estava querendo conduzir a vida dele, do jeito dele, da maneira dele. Ele simplesmente abandonou tudo que Deus mandou ele fazer e foi pescar. Já conhecia a verdade. Eu vou cuidar da minha vida. E por isso que ele lançou a rede e não pescou nada. Enquanto você estiver dizendo que é dona do seu nariz, que é dono do seu nariz, e que vai para onde você quiser, enquanto você estiver dizendo que a vida é tua e que você faz dela o que você quiser, Deus vai dizer: então vá. Mas pode ter certeza, minha querida, meu querido, que você vai lançar a rede e não vai apanhar nada. Mas a vida é minha. Eu é que decido entregar minha vida para Jesus ou não, fazer a vontade de Deus ou não, ser fiel ou não. Eu é que decido. Você que decide mesmo. Mas não se esqueça que o mar é de Deus. A vida é sua, mas o mar é de Deus. O planeta é de Deus. O mundo é de Deus. E é Ele que comanda os peixes para a tua rede ou não. Às vezes a gente fala: não, mas a vida é minha. Mas o mar é de Deus. O mundo é de Deus. Se Ele quiser fechar as portas, Ele fecha. O que você prefere? Viver uma vida segundo a tua vontade, frustrada, derrotada, sem apanhar nada, ou deixar o Espírito Santo te guiar, deixar Ele te vestir, te conduzir, deixar Ele abrir as portas para você?
que você prefere? Ah, pastor, eu prefiro deixar Jesus me vestir, me cingir é vestir, e me conduzir para onde Ele quiser me conduzir. Então faça isso agora. Jesus disse: quando você for mais maduro, outro te cingirá e te levará para onde a tua carne não quer. Talvez a tua carne não queira sair do teu lugar e vir aqui à frente, a tua carne. Mas o Espírito Santo quer te vestir, quer te trazer aqui, quer te levar para um lugar onde a tua carne não quer. Pastor, eu quero deixar Deus me conduzir até o altar dele. Então entregue a tua vida para Jesus. Todos que querem receber Jesus como único, exclusivo, suficiente, eterno Salvador, levantem as mãos que eu quero orar por vocês. Levanta a mão mais alto que você puder. Eu quero, pastor, eu quero isso. Eu quero orar por todos que levantaram as mãos. Venham aqui à frente, pode vir aqui. Pode vir, vem cá, vocês que levantaram as mãos, pode vir. Pastor, mas eu já entreguei a vida para Jesus. Não tem problema, vem que eu vou orar por você mesmo assim. Vamos aplaudir o Senhor. Se você está sentindo vontade de vir, venha. Aleluia. Você que ficou no teu lugar e diz: pastor, eu estou afastado da igreja. Você lembra que o Pedro também se afastou? Pedro já conhecia a palavra, né? Mas ele se sentiu sozinho, abatido, ficou com medo da perseguição. Aí ele falou: vou voltar para a minha vida que eu levava. E ao invés de melhorar, só piorou. Só piorou. Você vai ficar lançando redes em vão até quando? Você vai ficar lançando redes na direção errada até quando? Você tem que voltar para Jesus, voltar para a presença do Senhor. Pastor, eu estou afastado, quero voltar. Então, em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Vem cá, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Parabéns, glória a Deus. E eu vou fazer o terceiro convite para a gente encerrar. Você que diz: pastor, eu estou fraco na fé, estou desanimado, desanimada. Eu estou firme, mas eu estou fraco na fé. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, de parar, de desistir. Sabe, pastor, é muito sacrifício, é muito difícil servir a Deus. Não é mole, não é fácil. Mas é lógico que não é. Não pode ser fácil no início, mas há recompensas. Foi sacrificante para Pedro continuar pregando o evangelho? Foi, mas de uma coisa eu te garanto: todas as vezes que ele lançava a rede no mar, vinha peixe. Todas as portas se abriam para ele. Aonde ele colocava a sua mão, Deus operava milagre. É sacrificante? É, mas Deus vai honrar você. Deus vai recompensar você. As portas vão se abrir e o mundo Deus vai fazer trabalhar a teu favor. Se você acredita nisso e está desanimado, desanimada, e quer que Deus te fortaleça, sai do teu lugar e venha aqui à frente. Venha, você que está desanimado, desanimada, venha. Vamos aplaudir também o Senhor Jesus. Você que está aqui comigo, se aproxima do altar. Vem cá, chega pertinho. Isso. Somente se você puder, dobra o joelho junto comigo. Só se você puder. Dobra o joelho assim. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os seus olhos. A igreja vai estender as mãos para cá. E você que está aqui comigo, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e hoje eu entendi que eu preciso ser como Pedro, voltar para o teu caminho, fazer a tua obra. Senhor, eu confesso que antes eu me cingia a mim mesmo e me conduzia para onde eu queria, mas agora eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Eu não sou mais aquela criança que eu era. Eu sou maduro. E é por isso que eu estendo a minha mão para que o Senhor venha me vestir, venha me cingir, Senhor, com a tua força e me levar para onde o Senhor quiser. Porque eu não sou mais o dono da minha vida, porque eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus e recebo Ele
como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Amém. Comece a falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, olha aqui o teu povo de joelhos, meu Deus, diante do Senhor. Essa pessoa não quer mais ser a dona da sua vida, ela quer deixar o Senhor ser o dono da sua vida. Então agora toma ela nos teus braços, nas tuas mãos, perdoa os seus pecados, as suas falhas, as suas transgressões, escreve o nome dela no livro da vida. Meu Deus, assim como o Senhor foi com Pedro, seja com essa pessoa também, que ela seja obediente à tua voz, que ela não saia da visão que o Senhor colocou ela, do caminho que o Senhor deu a ela, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, como Pedro também precisou não se desviar. Meu Deus, então agora conduza ela num caminho estreito, reto, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Diga amém. Você acabou de ouvir uma linda mensagem pregada pelo homem de Deus, pastor Rodrigo Ribeiro. Ouça também as mensagens, as 7 qualidades de Davi e o arrebatamento, ou as leis da guerra e os 4 devoradores. Saiba como receber de presente esta e outras mensagens do pastor Rodrigo Ribeiro. Mais informações, ligue para 0 operadora 21 7950 4560 ou 7950 4574. Se você deseja uma oração, ligue para 0 operadora 21 7950 4560 ou 7950 4574 e que Deus te abençoe.